Fala guerreiro, fala guerreira, caveira. E aí pessoal, tudo tranquilinho? Mais um dia de estudo, mais um dia de entrega total, de investimento do seu tempo para a realização e a construção de uma escada que vai gerar aí, te levar lá no teu sonho, né? Pessoal, olha só, quem vos fala é o professor Tiago de Geografia, professor aqui do canal Geografia 2.0, responsável aí por trazer o conteúdo de geografia para você. Só que como prometido, lá no iniciozinho do nosso curso gratuito aqui no YouTube, eu trouxe para vocês hoje uma das maiores figuras e autoridades do campo da história, professor Rafael Virgínio. Professor Rafael Virgínio, ele trabalha muitos anos em sala de aula, trabalha muitos anos em concurso. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo alguns anos atrás. E Rafael, ele é um cara espetacular, é um cara que, se ele não conhecer o assunto, ele vai atrás do que eu acho meio difícil. Mas ele tem preparado material fantástico para você. Rafael é um professor que tem vários livros inscritos, principalmente na geografia regional do local onde ele mora. É um cara que é um pesquisador, é um especialista na área. E meu amigo, eu digo uma coisa, viu? Que se ele colocar um conteúdo aí, ó, estude de uma forma bem apurada, dê uma pausa no vídeo, vá lá, pesquise, faça o teu material, faça o teu estudo, que, meu amigo, vale a pena, viu? Então eu vou deixar vocês com a aula do professor Rafael Virgínio, professor de História. Para quem não o conhece, ele tem um canal também aqui no YouTube chamado Professor Rafael Humanas. Vai lá, visita o canal dele, que tem muito conteúdo legal, e também o Instagram, tá bom? Além de conhecer o Instagram do professor Tiago, vai lá no Instagram do professor Rafael Virgínio, que você vai encontrar uma série de conteúdos, também dicas diárias que ele coloca aí, ó, a roda e a direita, beleza? Então, pessoal, fica com o professor Rafael, um grande abraço, um beijo aqui do professor Tiago, e qualquer dúvida estaremos à disposição, coloca o teu comentário aqui, que nós iremos trabalhar aí de uma forma bem apurada, e eu estarei tirando as tuas dúvidas, tá? Assista o vídeo, assista a tua aula, que aí nós iremos conversar mais à frente sobre possíveis aulões que nós estaremos fazendo, realizando, eu e o professor Rafael. Então fica ligado nas notícias que nós estaremos dando maiores detalhes daqui para frente, tá? Só adiantando para você, estamos aí realizando aí algumas reuniões e nós estamos organizando alguns aulões no final de semana, aulões à distância, pela plataforma de reuniões. Então, para você que quer aí, fica ligado nas notícias que nós estaremos aí dando maiores detalhes futuramente, tá? Um grande abraço e boa aula, galera. Valeu! Fala pessoal, e aí, tudo na paz? Você aí que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Paraná, beleza? Eu me chamo Rafael Virgínio, sou professor de História, com muitos anos de experiência já, dando aula para concurso, tanto de História como de Atualidades. E estamos aí, né, nessa parceria com meu amigo Tiago, professor de Geografia, para a Polícia Militar do Paraná. Então essa primeira aula, ela vai versar sobre o primeiro ponto do edital, que é a sociedade açucareira, a sociedade mineradora e o processo de ocupação do Paraná, beleza? Então se liga aí e vamos aqui para a aula. Então o primeiro ponto importante para começarmos a entender a história do Paraná é você compreender o processo de ocupação do Brasil, tá? E o processo de ocupação do Brasil a partir do que nós chamamos de economia açucareira, certo? Então vamos aqui dar uma aprofundada densa para você aí não perder um quesito sequer da sua prova de concurso da Polícia Militar. Massa? Então vamos lá, veja bem, primeiro ponto importante. Antes de começar a discussão sobre a economia açucareira, é importante discutirmos o processo de fundação do que nós chamamos de capitanias hereditárias, tá? O sistema de capitanias hereditárias,
ele nasceu no ano de 1534, ou seja, no século XVI. Qual é a ideia do sistema de capitanias hereditárias? A ideia é fazer a ocupação do território brasileiro a partir da grande propriedade, a partir do grande latifúndio, perfeito? Então, como é que vai ficar o Brasil? O Brasil vai ser dividido aqui ao meio. Essa divisão que você tem aqui, ela aconteceu por conta do Tratado de Tordesilhas, e este lado de cá pertence à Espanha, e este lado de cá vai pertencer a Portugal. Então, a primeira dica que eu já dou a você sobre história do Paraná, você sabe que essa banca elaboradora da prova, ela bate pesado na discussão sobre a história local, sobre a história regional. Então, por exemplo, se você for procurar Paraná nas capitanias hereditárias em 1534, você não vai encontrar. Você não vai achar. Por quê? O sistema de capitanias hereditárias, como eu fiz referência ainda há pouco, ele vai dividir o Brasil em lotes de terra, ele vai dividir o Brasil em grandes propriedades, e nestas grandes propriedades, nestes lotes de terra, você vai ter aqui embaixo uma capitania chamada de São Vicente. Então, esta capitania de São Vicente hoje, parte dela é São Paulo e parte dela é o Paraná. Então, a primeira informação que eu já antecipo, que eu já trago para você aí sobre a história do Paraná é essa. Lembre que o Paraná, lá atrás, ele não era uma capitania, não existia a capitania do Paraná. Você tem o território que compreende o estado do Paraná, pertencente à capitania de São Vicente. Perfeito? Então, já começamos aqui a discutir sistema de capitanias hereditárias. Mas veja que em 1534, isso aqui faz referência ao século XVI. E durante o século XVI, essa região mais ao sul do Brasil, ela foi meio que desprezada. Essa região mais para baixo do Brasil, ela foi meio que deixada de lado. Por quê? O que interessou a metrópole, o que interessou a Portugal durante todo o século XVI foi a exploração de cana-de-açúcar. E aí, meu caro, onde é que você vai encontrar exploração de cana-de-açúcar? Você vai encontrar a produção de cana-de-açúcar concentrada no Nordeste, onde hoje nós chamamos de Nordeste, principalmente na capitania de Pernambuco, e em São Vicente, que eram as duas maiores capitanias, em termos econômicos, financeiros, de produção de cana-de-açúcar. Perfeito? Então, outra dica que eu dou a você, certo? Século XVI, início da colonização do Brasil, a região sul, onde hoje se encaixa o Paraná, era uma região um pouco desprezada, porque o que interessava, de fato, era a produção açucareira, que estava localizada lá na região de São Vicente, subindo o resto do Brasil, e o foco maior era a capitania de Pernambuco. Perfeito? Então, dando história do Brasil, veja que eu já lhe dei duas dicas sobre história do Paraná. Perfeito? Mas vamos lá. O que é que você vai encontrar aqui? Então, eu acabei de afirmar que durante o início da colonização brasileira, o que vai interessar é a produção em larga escala, é a produção da cana-de-açúcar. E aí eu já te antecipo uma informação, certo? Qual é a informação que eu vou te antecipar? É essa aqui, ó. A produção de cana-de-açúcar, a produção em larga escala, ela obedecia a uma regra.
ela obedecia a um formato. Este formato você vai chamá-lo de sistema plantation, perfeito? Esse sistema plantation você vai dividir em monocultura. Então, onde tem plantação de cana-de-açúcar, o que é que obrigatoriamente você tem? Só cana-de-açúcar, perfeito? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, grande propriedade, que eu estou chamando aqui de latifúndio. Terceiro ponto, trabalho escravo, que já já nós vamos aprofundar um pouco mais sobre trabalho escravo. E por último, você vai ter aqui a chamada exportação, tá? Tem prova de concurso que não chama de exportação. Tem prova de concurso que vai chamar isso aqui de produção voltada para o mercado externo. Então, eu vou explicar a você agora, e aí veja, nós já estamos discutindo o primeiro ponto do edital de você, que é a sociedade e a economia açucareira, tá? Então vamos discutir aqui, na questão relacionada à exportação, como é que funcionava isso. Então vamos lá, como é que vai funcionar? Vai existir da seguinte maneira: o Brasil, que era uma simples colônia de Portugal, era um fortíssimo produtor de açúcar mascavo. Então essa região aqui para cima, onde nós chamamos de Nordeste, essa região de São Vicente, ela era simplesmente uma das maiores produtoras de açúcar mascavo. Qual era o problema? O açúcar mascavo, ele não tinha valor comercial. Então, se você chegasse, por exemplo, com um pacotinho de açúcar mascavo para vender, para comercializar na Europa, no mercado externo, o valor dele era lá embaixo. O que interessava ao mercado europeu, que é o grande consumidor desse açúcar, na verdade era o açúcar do tipo refinado. Então veja, o Brasil, ele era um grande produtor de açúcar mascavo, tá? Você ganha dinheiro nessa época com açúcar refinado, que é aquele açúcar branco, mais químico, tá? O açúcar mascavo é um açúcar mais puro. O que é que vai acontecer? O Brasil vai pegar o seu açúcar, esse açúcar do tipo de mascavo, e vai vender para Portugal. Então o Brasil vai pegar esse açúcar e vai vender para os portugueses. Os portugueses pegam esse açúcar e vendem para os holandeses. Então o açúcar que era produzido aqui no Brasil era vendido para Portugal. Portugal pegava e vendia para a Holanda. A Holanda pegava esse açúcar e, primeiro ponto, o que é que a Holanda fazia? A Holanda fazia o refino. Lembra o que eu disse? Só se ganha dinheiro com cana-de-açúcar se for refinado. Depois de refinado, o que é que a Holanda fazia? Ela ia lá e fazia o comércio. Então, meu filho, não se perde não, tá? Veja bem, Brasil, Portugal. Aí você está aí desse lado daí dizendo assim, mas Rafael, por que o Brasil ele não pega esse açúcar mascavo e já vende direto para a Holanda? Porque não pode. Você tem que lembrar que entre Brasil e Portugal existia uma relação denominada de pacto colonial. E esse pacto colonial prendia o Brasil aos portugueses. Então os portugueses, eles mandavam no mercado econômico comercial brasileiro. Todo produto que saísse do Brasil só poderia ter comércio com Portugal. Mas, Rafael, eu ouvi dizer que o Brasil vendia também para outro país. Pronto, aí poderia existir? Claro que poderia, mas aí seria uma relação ilegal. Dentro de um contexto da legalidade, a relação tem que ser Brasil e Portugal. E no caso da cana-de-açúcar, essa relação ela era obedecida. O Brasil pegava o açúcar mascavo, vendia para Portugal. Portugal pegava o açúcar mascavo, vendia para a Holanda. A Holanda refinava
e comercializável. Então, a produção açucareira brasileira, ela vai obedecer à ordem denominada de exportação. Beleza, gente? Deixa eu sair aqui da frente para a galera que gosta de printar aí a tela. Perfeito? Deixa eu voltar. Eu vou apagar aqui a tela, o quadro, no caso, né? Para a gente poder continuar na discussão sobre cana-de-açúcar, que eu ainda não acabei não, tá? Perfeito, vamos lá. Deixa eu dar uma apagada aqui. Então, o Brasil está produzindo cana-de-açúcar. A região mais ao sul é uma região mais abandonada, né? Porque lá você não teve produção açucareira. E aí, o que é que você vai? Qual é o próximo passo da nossa discussão sobre cana-de-açúcar? O próximo passo é desenvolvermos a discussão sobre o que nós chamamos de trabalho escravo. Quando você pensa em trabalho escravo, tem que vir à sua memória a tentativa da estrutura do açúcar de escravizar os nativos brasileiros. Então, o que nós chamamos de índios, eles foram escravizados pelos senhores de engenho. Os senhores de engenho têm a mão de obra aqui, pá, pegaram. Só que tem um problema. Na hora que esses senhores de engenho, eles começaram a pegar os índios para escravizá-lo, para trabalhar na produção açucareira, você começa a ter uma série de oposição a este ato dos senhores, que foi, a maior oposição foi da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ela se posicionou contrária ao processo de escravidão dos índios no Brasil. E aí você tem uma justificativa. A Igreja Católica, ela vai dizer que este índio, ele tem que ser catequizado. Ela vai dizer que este índio, ele tem que passar por um processo de catequese. Ou seja, o índio que é politeísta, acreditava em vários deuses, deveria ser convertido à fé cristã, à fé católica. Então, para isto, você não pode escravizar o índio. Mas lembre que esta não foi a única causa. Nós ainda temos uma segunda causa importante, que é a questão da adaptação. Há uma diferença no sentimento, no sentido de produção do índio e do português, do europeu. O sentido de produção econômica do índio é a subsistência. Eu planto para me alimentar. O sentido de produção do português é o sentido de produção em larga escala. Eu planto para ganhar dinheiro. Então, na hora que este português pegou esse índio e colocou ele para trabalhar na cana-de-açúcar, ele não se adapta a esse processo. Perfeito? Então, a segunda causa é a questão da adaptação. O terceiro ponto é o que nós vamos chamar de conhecimento geográfico. Ou seja, eu poderia substituir aqui conhecimento geográfico por conhecimento territorial, né? O índio, como ele era nativo daqui do território, na hora que fossem pegar o índio para escravizar e escravizasse, ele poderia fugir, porque ele era o conhecedor do território. Então, esse é um outro fator. O último grande ponto que vai inibir a escravidão indígena é a chamada propagação de doenças. Pessoal, uma das doenças que mais matou o índio no Brasil foi a varíola, que é um vírus. A varíola matou muito índio. Então você tinha muito índio morrendo. A produção de cana-de-açúcar exigia
uma grande quantidade de escravos. Então, o que é que o senhor de engenho fez? Ora, a igreja não quer que eu escravize o índio. Ele não se adapta a este trabalho. Esse índio não está se adaptando às jornadas longas de trabalho. Esses índios fogem porque conhecem o território. Então, a escravidão indígena, ela acabou não sendo vantajosa. Só que você tem um problema. A escravidão indígena, ela não está sendo vantajosa, mas você vai ter a escravidão africana, que essa sim vai acabar sendo a utilizada para a produção de cana-de-açúcar, tá? Vamos lá, essa produção em larga escala para a cana-de-açúcar, com a inviabilidade do índio, você vai começar agora a ter a chegada do africano. Agora vamos ver as vantagens. Repara, eu apresentei para vocês, observa, eu apresentei para vocês as desvantagens de você ter o índio, né? Por que o índio não era vantajoso na labuta, na produção da cana-de-açúcar? Agora vamos ver o porquê que o africano era vantagem na produção de cana-de-açúcar. Primeiro ponto importante, a lucratividade. Esse é o primeiro ponto, ou seja, trazer escravos africanos da África para cá, financeiramente era muito bom, era muito barato. Eu conseguia trocar escravos lá em Angola, né, lá na África, por barril de cachaça. Eu conseguia trazer escravos trocando por pacotes de fumo. Então, o primeiro passo é esse, a lucratividade. O segundo passo, a adaptação. É um outro fator que vai facilitar o africano. Um outro ponto, a Igreja Católica, ou seja, aquela mesma igreja que na hora que foram escravizar os índios, ela se colocou contrária ao processo de escravidão, é exatamente a mesma igreja que não vai fazer oposição à escravidão do africano. Esse é um outro ponto. Um outro ponto que facilita a popularização da escravidão africana é exatamente o desconhecimento geográfico. O desconhecimento geográfico é um outro fator, porque iria inibir as fugas. Teoricamente, você iria inibir as fugas. Então, veja, eu vou trazer os escravos africanos por conta da lucratividade, a igreja não está fazendo oposição, a adaptação, o desconhecimento geográfico. Então, o tráfico de escravos, o comércio de escravos, Brasil e África, ele começa para o trabalho da cana-de-açúcar. Então, o trabalho da economia açucareira incentivou a vinda de escravos africanos. Aí vamos lá. O último ponto, para a gente terminar a discussão sobre açúcar, e aí nós passarmos para a discussão sobre a mineração, é a sociedade açucareira. Primeiro ponto, primeira característica importante dessa sociedade açucareira, que é o seguinte, essa sociedade açucareira, ela tem como uma de suas características a rigidez. Ou seja, o que é a rigidez? A rigidez é isso aqui, ó, gente. Você tem o quê? Você tem uma pirâmide social, aí aqui em cima você tem o senhor de engenho, né, o dono lá das fazendas de açúcar, aí você tem aqui embaixo pouquíssimos trabalhadores livres, como por exemplo padres, né, o clero, ele não era escravo, ele era livre. E por fim você vai se deparar aqui com os escravos. Então, por exemplo, quando um professor de história ele diz a você que a sociedade açucareira ela é uma sociedade rígida,
O que é que eu, professor, estou querendo dizer a você? Meu amigo, qual é a possibilidade de um escravo ascender ao topo de ser senhor de engenho? Isso não vai acontecer. Então, você tem uma rigidez. As provas de concurso, geralmente, não chama de rigidez. Ela vai chamar isso aqui de imobilidade. Repare bem, viu? Perceba bem, observe bem. Imobilidade social. Perde não, vice-candidato. Esqueça disso não. Rigidez é a mesma coisa que imobilidade social. Então apareceu lá na tua prova a seguinte ideia: a sociedade açucareira, ela é uma sociedade rígida, ela é uma sociedade de imobilidade social. Ou seja, a possibilidade de um escravo ascender ao topo, isso não vai acontecer. Perfeito? Então vamos lá, printa a tela aí, para que eu possa entrar na discussão sobre mineração. Massa? Vamos lá, vou apagar aqui, perfeito? Então, discutida a discussão açucareira, né? Falamos aí os pontos mais importantes sobre a economia açucareira. Agora nós vamos entrar na discussão sobre a mineração, certo? E quando nós entrarmos na discussão sobre mineração, isso aí já é uma brecha para começarmos a discutir o surgimento, a ocupação de Paranaguá, né? Que é o primeiro grande núcleo de ocupação que você vai encontrar no futuro chamado Estado do Paraná. Perfeito? Mas vamos lá. Vamos discutir aqui. Então, uma outra economia que vai surgir no Brasil é a chamada mineração. Então, a mineração, que é a exploração de ouro e que é a exploração de prata, ela vai surgir, ela vai ser descoberta após a crise da cana-de-açúcar. Então, vamos organizar isso aí para você, cronologicamente, não se perder, certo? Crise da cana-de-açúcar. Essa crise, ela vai acontecer no século XVII. Então, lembra, se perde não. Século XVI, vamos fazer até uma linhazinha do tempo aqui, para te ajudar, perfeito? Então vamos lá. Século XVI, o que é que você vai ter? Produção de açúcar. Então você vai ter aqui uma forte produção açucareira a partir do século XVI. Então o século XVI e o começo do século XVII, a economia brasileira, de norte a sul, girava em torno da produção de cana-de-açúcar. E aí o que é que nós vamos ter? Aqui, ó, no século XVII, eu vou colocar aqui século XVII, nós vamos ter a crise da economia açucareira. Então, a cana-de-açúcar, que sustentou o Brasil o século XVI, e entrou o século XVII, vai viver agora a fase da crise. Na hora que a cana-de-açúcar entra na fase da crise, nós vamos ter agora a descoberta de novas economias. E aí, no mesmo século XVII, certo? Você vai começar a visualizar a mineração. Então, eu vou sair daqui para você fazer essa cronologia aí no seu caderno. Não perde isso não, tá? Informação importante, ó. Século XVI, produção de açúcar. Trabalho escravo, monocultura, latifúndio. Qual era a região mais importante do Brasil nessa época? A região Nordeste. Massa? Junto com São Vicente. Final do século XVII. Final do século XVII você tem... Na verdade é o seguinte, final do século XVII não. Primeira metade do século XVII. O que é que você vai ter? A crise da economia açucareira. Vamos lá, para você não ficar sem essa explicação, a crise da economia açucareira vai ter, entre outros fatores,
a chamada expulsão dos holandeses. Isso aqui não está no teu edital, perfeito? Não está no teu edital falar sobre as invasões holandesas. Mas eu estou dizendo a você que o que vai proporcionar a crise da cana-de-açúcar é a expulsão dos holandeses e a consequente concorrência que os holandeses vão fazer com o açúcar brasileiro. Então, o açúcar entrou em crise. Quando o açúcar entra em crise, o que é que vai acontecer? A descoberta da mineração. Ou seja, na história do Brasil, é uma economia primeiro, aí ganha dinheiro com ela, aí ela acaba, entra em crise. Aí vem outra, ganha dinheiro com ela, aí ela entra em crise, aí vem outra. Então, o primeiro ciclo econômico do Brasil, você tem o quê? A exploração de pau-brasil. Aí a exploração de pau-brasil passou para a exploração de cana-de-açúcar. E agora, a exploração de cana-de-açúcar vai ter agora a exploração da mineração. Então, no Brasil, é um ciclo, aparece, explora, outro aparece, explora, aí vem outro. Então, a mineração, ela vai entrar agora, exatamente na crise provocada pela expulsão e a concorrência do açúcar dos holandeses, beleza? Então, o primeiro passo é esse, entender o contexto. Sinceramente, meus amigos, disso aqui que eu copiei, qual é o ponto mais importante para você entender mineração? Aqui, ó, a crise da economia açucareira. Porque compreenda que enquanto o açúcar dava lucro, enquanto o açúcar ele era lucrativo para Portugal, para a metrópole, Portugal não estava nem aí para descobrir outra economia. Portugal não estava preocupado em achar uma outra fonte econômica se o açúcar dava crise. Mas na hora que o açúcar entrou em crise, aí bateu o desespero. Mas veja que não bateu o desespero só na metrópole. Bateu o desespero também nas famílias. Aquelas famílias que eu chamei aqui de senhores de engenho, aquelas famílias produtoras de cana-de-açúcar, meu amigo, com a crise da cana-de-açúcar, o chão abriu, ó, entrou todo mundo numa crise só. A produção açucareira, que era muito lucrativa, ela passa agora a dar prejuízo. Agora, pare para pensar comigo. O que é que você faria? Você é um grande produtor de cana-de-açúcar. Sua família é uma tradicional produtora de cana-de-açúcar. Quebrou, meu amigo, faliu. Então, com a falência da cana-de-açúcar, o que é que você vai ter? Um movimento chamado de bandeiras. Então, você vai encontrar aqui um movimento denominado de bandeiras. Perfeito? Então, não esquece, decora mesmo, porque concurso público é assim, decorar mesmo, não tem essa não. Vamos lá. O movimento das bandeiras, ele só vai surgir após a crise da cana-de-açúcar. Perfeito? Agora vamos lá. Rafael, o que é que este movimento das bandeiras, qual era o objetivo deles? O objetivo deles era encontrar novas economias. Encontrar novas economias. Então veja, eu sou produtor de cana-de-açúcar, entrei em crise. O que é que eu vou fazer a partir de agora, meus caros? Eu simplesmente vou continuar insistindo na produção de cana-de-açúcar, apesar da crise, mas agora eu também vou procurar novas alternativas de sobrevivência econômica. Este movimento de busca, de procura de novas alternativas econômicas, você vai chamar de bandeiras, tá? Outra característica das bandeiras, que era
capital privado. Era capital privado. Ou seja, as bandeiras, elas não eram financiadas pelo governo. As bandeiras, elas não eram financiadas pelo rei de Portugal. As bandeiras, elas eram financiadas pelo capital privado. Aí vamos lá. Mas, Rafael, eu ouvi dizer que o governo português, que é a metrópole, também criou bandeira. Tá errado. Tá errado. Bandeira é capital privado. Agora, o que foi que Portugal fez? Portugal criou as chamadas entradas. Então veja, as entradas é o dinheiro do governo. As bandeiras é o dinheiro do capital privado, ou seja, das famílias. Aí vamos lá. Vamos voltar a discutir Paraná aqui. O que é que vai acontecer? Voltando a ilustrar o sistema de capitanias hereditárias. Lembra, a capitania de São Vicente, ela era uma das mais produtoras, uma das mais de açúcar. Ou seja, isto quer dizer que as duas capitanias que mais sofreram com a produção de cana, com a crise da cana de açúcar, foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Perfeito? Então o que é que vai acontecer? As famílias produtoras de cana de açúcar de São Vicente, elas começaram a organizar as bandeiras. Então, as famílias produtoras de açúcar daqui, elas começam a organizar bandeiras. Voltando à explicação, o que é a bandeira? É uma organização privada no intuito de encontrar uma nova forma de sobrevivência econômica. É uma nova forma financeiramente de conseguir sair da crise. E aí o que foi que esses bandeirantes, chamados de bandeirantes paulistas, eles começaram a fazer? Eles começaram a andar pelo Brasil. Então, por exemplo, sai de São Vicente, vem para cá. Sai de São Vicente, vem para cá. Sai de São Vicente, vem para cá. Sai de São Vicente, sobe para cá. Então veja que os bandeirantes paulistas, à procura de uma nova forma de sobrevivência econômica, começa a ocupar mais o sul do Brasil. E adivinha quem é que vai ser fundada aqui no século XVII? Então você vai ter no século XVII a fundação de Paranaguá. A fundação de Paranaguá, ela vai acontecer no ano de 1640. Repetindo, que século é esse aqui? 17. Tá? Século XVI é a grande marca. Século XVI é a grande marca do açúcar. Século XVII, crise. E o mesmo século começa a se descobrir novas economias e está aqui a fundação de Paranaguá. Qual é a grande, então? Primeira informação, antes da gente partir para a discussão sobre Paranaguá. Lembra que essa região onde vai nascer o Paraná, a primeira informação que eu quero que você guarde aí, que eu quero que você não esqueça, é que esta região, ela só vai começar a ser ocupada, ela só vai começar a ser importante para o reino, para Portugal, depois que a cana-de-açúcar fale. Quando a cana faliu, aí os bandeirantes começam a procurar novas alternativas. E acredite você, descobriram ouro na região de Paranaguá. Então, aqui nessa região, você vai começar a ter um fluxo migratório muito forte para lá. Porque imagina, velho, todo mundo quebrado, todo mundo liso por conta da crise da cana-de-açúcar. Começa a correr a notícia, encontraram ouro, onde? Lá em Paranaguá, lá embaixo. Então você começa a ter
um fluxo migratório para essa região para a exploração de para a exploração de ouro. Essa é uma informação. A segunda informação é a fundação de Curitiba. Essa fundação de Curitiba, na verdade, não chega a ser a fundação, né? Ela é elevada à condição de vila. Curitiba vai ser elevada à condição de vila exatamente no ano de 1693. Então, não perde todas essas explicações que eu estou começando a dar sobre a história regional local do Paraná. Perfeito? Ocupação daqui, pós-crise de cana-de-açúcar. Paranaguá fundada, ouro. Expansão da exploração de ouro. Curitiba se torna vila, 1693. Um outro ponto que eu queria explorar sobre a história do Paraná, eu vou botar aqui em cima, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui em cima, deixa eu separar aqui, que é o seguinte: na hora que se descobre o ouro lá nessa região, uma outra informação que eu queria dar a você, tá? A quantidade de ouro descoberto na região do Paranaguá não era comparado a Minas Gerais que chamasse muita atenção, que chamasse tanta atenção. Então não esqueça, obviamente que o ouro vai chamar atenção em qualquer momento, mas comparando a quantidade de ouro das Minas com a quantidade de ouro lá de Paranaguá, do Paraná, chamou muito mais a atenção da exploração Minas Gerais. Vila Rica, hoje chamada de Ouro Preto. Perfeito? Bem, este é um ponto. Então vamos lá. Então você começa a ter a exploração do minério do ouro lá naquela região. O que é que vai acontecer? Você vai ter a fundação da Casa Real de Fundição. O que seria a Casa Real de Fundição? Seria um órgão do governo português para o recolhimento de impostos. Então veja, o recolhimento de impostos nessa região aqui vai acontecer a partir do que nós vamos chamar de Casa Real de Fundição. Então não se perde, perfeito? Quando Portugal, quando disser ao rei, Paranaguá tem ouro, aquela região ali é uma região de produção aurífera, a primeira coisa que Portugal vai fazer, fundação de um órgão para a exploração de ouro, beleza? Deixa eu sair aqui da frente para a galera dar uma printada aí na aula, perfeito? Aí vamos lá. Então o que é que vai acontecer? Então você vai ter uma exploração pesada de ouro. Aí eu te trago outra informação, que é a exploração feita a partir do que nós chamamos de faiscagem, que são os chamados faiscadores. Então, não se perde e não esquece. Na região Paranaguá, a maior parte do ouro ele era explorado a partir da faiscagem, dos chamados faiscadores. E o que seria isso, Rafael? Faiscador, ele é um trabalhador livre. É como se fosse um minerador pequeno. Como a região de Paranaguá, eu já disse isso nessa aula, era uma região com pouco ouro, então a maior parte da mineração retirada de lá era feita por trabalhadores livres. Eu repito que eram pequenos mineradores que eles mesmos iam lá e faziam a exploração do ouro. E a esta galera você vai chamar de faiscadores. Perfeito? Então, vamos lá. 1640 começa
a exploração do ouro na região. 1680, ou seja, 40 anos depois, descobrem o ouro em Minas Gerais, em Vila Rica, atual Ouro Preto. E eu repito, lá era ouro em grande quantidade. Então o que é que você começa a ter? Um deslocamento da população, daquele pessoal que foi para lá, para Paranaguá, para explorar ouro, em direção a Minas. Então você vai ter, já em 1680, a partir de 1680, uma diminuição na densidade demográfica da região, por conta da descoberta do ouro, aonde, pessoal? Lá em Ouro Preto, lá em Minas Gerais. E aí, esta região de Paranaguá, ela que tinha sido durante muito tempo a grande fonte da economia aurífera, ela vai agora mudar de contexto econômico. E nesta região você vai começar a ter pecuária, você vai começar a ter a produção de erva mate. Então, gente, por favor, não esqueça disso, certo? A decadência da mineração em Paranaguá é fruto, primeiro, da escassez e principalmente da descoberta do ouro lá em Ouro Preto. Beleza, gente? Um abraço mais uma vez. Obrigado aí, Tiagão, pela parceria. Vamos continuar junto. Estuda. Qualquer coisa me procura. Beleza, galera? Tchau. Um abraço. Até a nossa próxima aula.